Nos encontramos às 9. Nos encontramos às 8. Eu cheguei na hora. Não, você se atrasou. Talvez eu seja um sonhador. Às vezes, nada tão encantador. Cliff Richard. O símbolo mais puro da música britânica. Mas por trás de décadas de glória constante, havia uma camada de vida nunca revelada ao público. Uma vida mantida à parte, cuidadosamente protegida por 30 anos. Suspeitas foram mantidas em segredo, detalhes nunca confirmados. De assuntos privados e sexualidade a relacionamentos não especificados, tudo permaneceu fora dos holofotes. Quando os tempos mudaram, esse silêncio se tornou terreno fértil para dúvidas. E pela primeira vez, essa cortina será aberta, bem neste vídeo. Em 1958, uma música com ritmos contagiante e melodia marcante tocou no rádio. A música se chamava Move It, e era interpretada por um jovem desconhecido, Cliff Richard. E eu simplesmente não sei o que isso vai fazer comigo. Por favor, esse foi o ponto de partida para tudo o que se seguiu. Ao contrário das canções pop leves comuns na época, Move It colocou Cliff diretamente no fluxo do rock and roll. Ele se destacou não apenas pela música, mas também pela sua presença. A chegada de Cliff levou muitos a chamá-lo de Elvis britânico. Sua ascensão à fama foi tão rápida que a mídia teve pouco tempo para se preparar. Em poucos meses, Cliff Richard apareceu repetidamente na televisão, no palco e em revistas para adolescentes. A cada aparição, sua imagem se consolidava ainda mais. A mídia fazia mais do que falar sobre a música. Eles descreveram Cliff como jovem, educado, acessível e correto. Alguém novo o suficiente para atrair o público jovem, mas contido o bastante para tranquilizar os pais. Essa imagem foi construída deliberadamente. Os produtores entenderam que, se Cliff Richard fosse mantido dentro de uma imagem limpa, alegre e cativante, ele poderia ter uma carreira longa e alcançar todos os cantos da cultura popular. Cliff não resistiu a essa estratégia. Ele cumpriu os cronogramas, manteve uma imagem adequada e limitou os comentários improvisados. Ao longo desse período, Cliff praticamente não deixou rastros de comportamento que pudessem gerar controvérsia. Com aparições tão frequentes, Cliff Richard tornou-se uma figura familiar para o público em toda a Grã-Bretanha. As pessoas não apenas ouviam sua música. Eles o viam em programas de jogos, filmes, programas infantis e festivais televisionados. Essa familiaridade levou o público a acreditar que conhecia Cliff. Era uma relação unilateral. Tudo o que eles viam permanecia rigorosamente controlado, cuidadosamente editado, sem deixar espaço para falhas. Em meados da década de 1960, Cliff Richard não era mais apenas uma estrela pop. Ele se tornou a personificação de uma Grã-Bretanha jovem e moderna que ainda preservava a tradição. Uma forma de ídolo amplamente aceita pela sociedade. Em 1968, Cliff representou o Reino Unido no Festival Europeu da Canção. A canção Congratulations o levou ao cenário internacional. Ele não venceu, mas Cliff ainda era considerado uma figura emblemática da cultura musical da época. A escolha de Cliff para representar a nação não foi coincidência. Ele era um símbolo seguro, adequado para a televisão, aceitável para o público em geral e livre de riscos à sua vida pessoal. Em uma entrevista posterior, Cliff afirmou categoricamente: "Percebi muito cedo que o público não apenas ouve suas músicas, mas também observa quem você é." Essa declaração transcendeu a percepção pessoal. Ela capturou toda a lógica da imagem. Cliff preservou a ideia de que um artista só pode perdurar, entendendo como é visto e mantendo o controle sobre essa percepção. Mas as luzes do palco não se apagaram. Quando a imagem se tornou maior que a própria música, Cliff teve que se perguntar: como continuar vivendo sem ser consumido pela própria imagem que o definiu? Uma vida sob controle. Ao entrar na década de 1970, Cliff se viu numa encruzilhada. Com o surgimento de novos movimentos, ele não escolheu a rebeldia nem seguir tendências. Cliff manteve-se fiel ao que lhe era familiar: melodias suaves, letras acessíveis e uma imagem limpa para o público em geral. Da posição de jovem astro pop, Cliff gradualmente migrou para uma persona mais estável. Ele se reposicionou, não por meio de artimanhas ou controvérsias, mas por meio de algo simples: consistência. Cliff optou por permanecer com seu público tradicional. Ao mesmo tempo, Cliff Richard abraçou publicamente sua fé. Essa não era apenas uma crença pessoal, mas um elemento definidor de sua imagem. Cliff participava frequentemente de programas com temas espirituais e comunitários. Ele não escondia isso e, em muitas declarações públicas, falava com clareza: "Quero que minha música reflita a pessoa que acredito que devo me tornar."
A partir desse momento, as músicas de Cliff passaram a estar intimamente ligadas a mensagens positivas, chegando até mesmo a transmitir uma mensagem moral em alguns momentos. Essas escolhas musicais o diferenciavam dos demais e, cada vez mais, ligavam sua imagem ao conceito de moralidade. Enquanto muitos contemporâneos se envolviam em vidas pessoais complicadas, Cliff mantinha um silêncio notável. Ele não fazia declarações públicas sobre relacionamentos e não foi associado a nenhum escândalo romântico confirmado. A decisão de Cliff Richard de não se casar e seu afastamento quase total de assuntos privados levaram a imprensa a questioná-lo. Durante essas 2 décadas, a maioria dos veículos de comunicação manteve certa distância dele, em parte por respeito, em parte porque havia pouco o que explorar. O lado negativo também começou a surgir. Quanto mais silêncio ele mantinha, mais se prendia a um padrão presumido. Cliff não podia ser descuidado, não podia mudar demais, não podia agir fora da imagem já estabelecida. O modelo do solteiro exemplar tornou-se gradualmente uma estrutura da qual ele não conseguia escapar. As pessoas esperavam que Cliff fosse sempre impecável, sempre asseado, sempre a pessoa que elas imaginavam que ele fosse. Em uma rara ocasião, Cliff enfatizou isso em uma declaração pública. Se eu falar demais, as pessoas vão esquecer o que eu canto. Num mundo do entretenimento cada vez mais barulhento, Cliff Richard conseguiu manter algo que muitos artistas perderam: o controle da sua imagem. Para alcançar isso, ele também abriu mão de quase toda a sua vida privada. Após muitos anos mantendo-se dentro de uma zona de segurança moral, Cliff não só preservou sua posição, como também foi homenageado com um título nacional. Quando um artista se torna um símbolo oficial, a vida pessoal deixa de ser uma escolha e passa a ser algo que deve ser cuidadosamente ocultado. 3 décadas por trás da cortina. Em 1995, Cliff Richard foi condecorado com o título de cavaleiro. Aquele momento marcou algo inegável. Cliff deixou de ser apenas um cantor famoso e tornou-se oficialmente um símbolo cultural nacional, parte fundamental da Grã-Bretanha. Esse título trazia consigo a responsabilidade pela imagem. Cliff comparecia regularmente a eventos da realeza, programas cerimoniais e grandes campanhas de mídia. Onde quer que fosse, Cliff mantinha uma postura cortês, adequada e discreta. Após receber o título de cavaleiro, Cliff começou a passar mais tempo no exterior, particularmente em Barbados. Lá, ele vivia em uma vila particular completamente isolada do mundo do entretenimento e da imprensa britânica. A princípio, esse hábito de viver longe de sua terra natal não causou muita preocupação. Com o tempo, a imprensa percebeu que não tinha mais acesso ao cotidiano de Cliff. Fotografias privadas praticamente desapareceram dos jornais. Enquanto a maioria das estrelas de sua geração se envolvia em rumores, Cliff Richard manteve um ritmo constante, aparecendo quando necessário, lançando trabalhos nos momentos certos e, em seguida, se retirando novamente. Esse padrão se repetiu consistentemente por 3 décadas. Quando questionado sobre por que não compartilhava nada sobre sua vida privada, Cliff frequentemente sorria ou evitava a pergunta. Somente em 2013, em uma rara entrevista, ele respondeu claramente: "Não acho que minha vida pessoal seja algo que eu precise explicar ao público." Essa breve resposta capturou quase toda a filosofia de Cliff. Não se tratava de ignorar a opinião pública, mas sim de se recusar a entrar em debate. Cliff escolheu o silêncio como estratégia, em vez de dar explicações. Esse silêncio que durou mais de 30 anos criou um paradoxo. Quanto mais reservado Cliff se tornava, mais escrutínio surgia. Quanto mais ele evitava o contato, mais especulações apareciam. E como ele não respondeu, os rumores se espalharam naturalmente. Alguns jornais começaram a investigar as lacunas na biografia de Cliff. Relacionamentos pessoais não esclarecidos, aparições com companheiros próximos do mesmo sexo e períodos de isolamento sem explicações claras. Nada de concreto jamais foi estabelecido, mas tudo foi reunido sob uma espécie de suspeita. Ninguém afirmou que Cliff tivesse feito algo errado, mas parecia haver uma suposição generalizada de que algo havia sido mantido em segredo por muitos anos. Cliff Richard nunca refutou diretamente nenhum rumor. Durante esse período, ele manteve uma fórmula fixa, lançando músicas durante feriados, participando de eventos cerimoniais e não revelando detalhes de sua vida privada, além de sua agenda de shows. Em outra ocasião, quando questionado sobre o motivo de manter sua vida pessoal privada, Cliff respondeu simplesmente: "Gosto de manter uma parte da minha vida que não preciso compartilhar com ninguém." Em um mundo do entretenimento cada vez mais transparente, essa escolha se tornou uma anomalia.
Durante 30 anos, Cliff Richard existiu ao lado de duas versões de si mesmo. Uma como estrela diante das câmeras e outra como pessoa fora dos holofotes. O que mais chamou a atenção foi a notável estabilidade de ambas as versões. Cliff jamais se envolveu em qualquer incidente indesejado. Esse fato, por si só, aprofundou a suspeita da mídia. Uma figura pública que vivia de forma tão regrada, tão discreta, tão equilibrada. Seria confiável? O tempo passou. Em 2014, com a mídia adotando uma postura mais agressiva e confrontativa, Cliff Richard não conseguiu mais manter o mesmo nível de controle. Pela primeira vez em 30 anos, sua vida privada foi transmitida ao vivo. Na manhã de 14 de agosto de 2014, dia em que o monumento desabou, a polícia britânica chegou para revistar a residência particular de Cliff Richard em Berkshire. Sem aviso prévio, sem explicações públicas e, de forma totalmente inesperada, a operação foi filmada ao vivo de um helicóptero e transmitida pela televisão nacional. Imagens de viaturas policiais em frente à mansão, tomadas aéreas panorâmicas e uma série de comentários se desenrolaram enquanto Cliff sequer estava em casa. Telespectadores de todo o país testemunharam a polícia revistando a casa de uma estrela nacional antes de saberem o motivo. Ninguém foi preso e nenhuma acusação específica foi anunciada imediatamente. Mas a cortina protetora em torno da vida privada de Cliff Richard foi oficialmente rasgada. Pela primeira vez em mais de 50 anos, ele não tinha mais controle sobre como era visto. Cliff voltou de férias para encarar sua casa e uma tempestade midiática sem precedentes. Ao longo de sua carreira, o silêncio havia sido seu princípio norteador. Desta vez, esse silêncio foi interpretado como suspeito. Semanas depois, Cliff divulgou sua primeira resposta oficial. Ele afirmou que desconhecia a investigação, não havia sido consultado e não recebeu nenhuma notificação antes da transmissão ao vivo na televisão durante o dia. Nos 2 anos seguintes, os investigadores analisaram todas as denúncias anteriores apresentadas à polícia. Após um longo processo, em junho de 2016, concluíram que não havia fundamento para processar Cliff Richard por qualquer acusação. Legalmente, o assunto parecia encerrado. A reputação não segue a lógica dos tribunais. Mesmo sem acusações formais, Cliff enfrentava algo mais. A dúvida pública prolongada e as consequências da exposição. Cliff Richard decidiu não se calar novamente. Ele entrou com um processo contra a organização de mídia que noticiou e transmitiu a busca. O julgamento foi público e durou vários meses, atraindo grande atenção. O tribunal decidiu a favor de Cliff. O veículo de comunicação foi condenado a pagar indenização por violação de privacidade. Após o veredito, Cliff se pronunciou abertamente. Minha reputação foi seriamente prejudicada por coisas que nunca foram comprovadas. Essa declaração não foi uma tentativa de recuperar o que havia sido perdido. Ela apenas reafirmou um princípio. Por mais famosa que uma pessoa seja, ela ainda merece respeito por sua vida privada. Em uma era de perseguição midiática em tempo real, essa fronteira tornou-se mais frágil do que nunca. O caso gerou um grande debate na Grã-Bretanha sobre a divulgação dos nomes de indivíduos sob investigação antes da formalização das acusações. Políticos, jornalistas e artistas questionaram coletivamente os limites éticos do jornalismo moderno. Cliff não participou diretamente desses debates. Ele fez o que sempre fazia com Drew, do grupo The Crowd. Dessa vez, ele se retirou com cicatrizes visíveis, embora ninguém soubesse a profundidade delas. Após vencer o processo, Cliff continuou seu trabalho artístico. Lançou álbuns, participou de eventos selecionados e começou a conceder mais entrevistas sob condições claras de controle de conteúdo e duração. Nos últimos anos, Cliff Richard revelou publicamente seu tratamento contra o câncer de próstata. Ele também participou de diversas campanhas de conscientização sobre a saúde masculina, especialmente para homens com mais de 60 anos. Cliff raramente fala sobre o passado. Quando questionado sobre os acontecimentos de 2014, ele repete uma frase: "Continuo vivendo, mas a partir daquele momento, nada foi como antes." A resposta é breve, porém com ressonância duradoura. Cliff Richard não perdeu tudo. Ele perdeu o que mais lhe importava: o controle absoluto sobre sua vida privada, algo que havia protegido por mais de meio século. Hoje, Cliff continua se apresentando. Em 2025, lançou a turnê Can't Stop Me Now, passando por grandes casas de shows. O nome Cliff Richard ainda aparece nos ingressos, mas, por trás dos holofotes, poucos diriam que realmente o conhecem. Quando a fama foi publicamente desafiada, Cliff ainda assim optou por não revelar tudo.
Essa escolha não começou com nenhum escândalo. Tudo começou muito antes, num tempo distante, quando o nome Cliff Richard sequer existia. Uma pessoa diferente no início. Cliff Richard não nasceu com esse nome. Seu nome de batismo era Harry Roger Webb, e ele cresceu em uma família comum em Lucknow, na Índia, antes de se mudar para a Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial com seus pais e 3 irmãs. A infância de Harry Webb foi tranquila. Sua família morava no subúrbio de Cheshunt, em uma casa alugada, não rica, mas estável o suficiente para criar um adolescente fascinado pela música americana, especialmente por Elvis Presley. Desde a adolescência, Harry Webb passava a maior parte do tempo ouvindo rádio. Ele se absorvia pelos sons vindos do outro lado do oceano e começou a imaginar um outro mundo, onde a vida não repetisse as limitações que cercavam sua família. Aos 16 anos, Harry já sabia que não queria viver a mesma vida que seus pais. A música abriu uma porta. Para atravessá-la, ele entendeu que segurar um microfone não era suficiente. Ele precisava de uma identidade, uma nova imagem completamente diferente de quem ele realmente era. Quando começou a se apresentar, Harry Webb usava seu nome verdadeiro. Depois de um tempo, escolheu o nome artístico Cliff Richard. Cliff transmitia uma sensação de força e impacto, e Richard era uma homenagem a Little Richard, um de seus maiores ídolos. Mudar de nome não se tratava apenas de memorabilidade ou apelo no palco. Foi o primeiro ato de Harry para separar a vida privada da imagem pública. Uma fronteira foi traçada antes mesmo das luzes do palco se acenderem. Muitos anos depois, Cliff Richard admitiu que a criação do personagem Cliff não foi exigida pelo palco, mas sim por sua própria necessidade de distanciamento. Em uma rara declaração, Cliff disse certa vez: "Se eu não tivesse protegido minhas partes íntimas, não teria durado tanto tempo." Nos primeiros anos, essa separação ainda era simples. Com o tempo, tornou-se um modo de vida. Tudo o que pertencia a Harry Webb era mantido em segredo. Tudo o que era mostrado ao público era Cliff Richard em sua forma mais pura, sem deixar brechas. Aos 18 anos, Cliff sabia que o mundo não lhe daria uma segunda chance para um passo em falso. A fama exigia disciplina. A primeira disciplina era impedir que as duas vidas se cruzassem, mesmo que minimamente. Cliff não foi o primeiro a criar uma persona pública. Pucos, porém, conseguiram manter essa persona por 6 décadas sem rachaduras visíveis. Essa resistência não era fruto da sorte, mas sim de um controle absoluto. Aqueles próximos a Cliff costumam descrevê-lo como gentil e cortês, porém distante. Ele sempre separou o trabalho da vida privada, nunca falou abertamente sobre suas emoções e jamais mencionou as pessoas de quem realmente gostava. Essa escolha fez com que Cliff Richard parecesse não ter passado aos olhos do público. As pessoas sabiam o que ele cantava e onde se apresentava, mas quase ninguém sabia quem ele era antes de subir ao palco. O nome Harry Webb desapareceu da mídia por muitos anos. Ressurgia apenas em biografias ou entrevistas aprofundadas, geralmente de forma muito breve, como se fosse apenas um trampolim para o personagem principal, Cliff Richard. Por ter sido deixado de lado, esse nome adquiriu um peso simbólico. Harry representava a vida real. Cliff era a imagem que o público tinha. Cada sucesso, cada risco, cada olhar recaía sobre os ombros deste último. Analisando a história completa, a vida dupla de Cliff Richard não começou com escândalos ou crises. Começou com um jovem que almejava longevidade sob os holofotes e compreendia que, para alcançá-la, parte de si mesmo precisava permanecer oculta. Essa separação, nunca formalmente declarada, tornou-se o elemento mais constante de toda a carreira de Cliff. Um artista que nunca se esquece de que está atuando, e somente o artista sabe quando a cortina deve se fechar. A questão final não é o que Cliff Richard escondeu. É esta: se Cliff nunca tivesse surgido sob outro nome, ele ainda estaria em evidência até hoje? Cliff Richard nunca se afastou do público. Ele simplesmente optou por não dizer tudo. Durante 6 décadas, transitou entre 2 mundos, o de artista sob os holofotes e o de ser humano silencioso por trás das cortinas. Manteve essa fronteira até o fim. O público acreditava conhecê-lo porque o via constantemente na televisão. O que viam era apenas a versão que Cliff permitia. Tudo o que pertencia a Harry Webb, suas origens, seus ferimentos, sua vida privada, nunca foi totalmente compartilhado. Não houve escândalo, nem confissão, apenas silêncio. Um silêncio tão prolongado que as pessoas passaram a vê-lo como sua natureza, não como uma escolha. Até mesmo o silêncio pode ser uma forma de expressão, e Cliff escolheu essa linguagem desde o início. Se você acredita que o que Cliff Richard escolheu manter para si é tão importante quanto o que ele compartilhou com o público, compartilhe este vídeo.
Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias onde as luzes do palco revelam apenas uma pequena parte da verdade.